Olá, boa noite. O UFA oferta cursos voltados para a capacitação de técnicos e servidores. Governo busca acelerar o processo de privatização de estatais. E como evitar o desperdício na era da superprodução? No estúdio, vamos refletir sobre as atitudes individuais e coletivas para encarar essa questão. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. A Universidade Federal de Uberlândia está com inscrições abertas para cursos de capacitação voltados para técnicos administrativos e servidores que desempenham atividades ligadas ao ensino, pesquisa e extensão. São cerca de 30 vagas que visam contribuir para o desenvolvimento e execução de projetos administrados pela Fundação de Apoio. O diretor de planejamento da Proplad traz mais informações. Veja. Nós já oferecemos um módulo, né, no final do mês de outubro e início de novembro, tá? E vamos oferecer agora mais 2 módulos, mais 2 cursos. Né? Um segundo curso que vai versar especificamente sobre a pós-graduação lato sensu, a especialização, né, visando dar toda a questão não só da legislação, mas como também da tramitação e as novas exigências em relação às recomendações da CGU, do TCU e da nossa Procuradoria-Geral. Né? Esses cursos, esse primeiro curso de especialização, ele vai ocorrer no dia 20, 21, 22 e 28 e 29 de novembro, das 13h30 às 17h30, né, no anfiteatro da FAO. Né? A inscrição pode ser feita até o dia 13/11. Tá? E o terceiro curso vai ocorrer, né, especificamente para abordar a parte da pesquisa e inovação tecnológica, com, né, datas marcadas para 6, 7 e 8 de dezembro, 11, 12 e 13 de dezembro, das 13h30 às 17h30, também ocorrendo lá no anfiteatro da FAO, e com as inscrições também do dia 13 até o dia 13/11. Foi aberta a possibilidade de participação via web, em que, né, todas as informações elas estão disponibilizadas na página da Progep, www.progep.ufo.br/capacitação, né, o C sem cedilha e o A sem o tio. Falando agora sobre política, durante um ato de 300 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a privatização da Eletrobras. Em uma pesquisa exclusiva para o Jornal da Cultura, feita pelo Instituto IPESP, mostra que a maioria dos brasileiros é contra a privatização das grandes estatais brasileiras. Confira. 41% dos entrevistados disseram ser a favor da privatização dos Correios, 52% contra, 6% não sabem ou não responderam. Quando perguntados sobre a privatização da Caixa Econômica Federal, 29% responderam ser a favor, 64% contra, 7% não sabem ou não responderam. Sobre o Banco do Brasil, 31% são favoráveis à privatização, 62% afirmaram ser contra, 7% não sabem ou não responderam. Já 31% disseram ser a favor da privatização da Petrobras, 62% contrários, 8% não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O desperdício de alimentos é um assunto muito sério e que merece a nossa atenção. Afinal, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas, a população faminta do Brasil está em torno de 5 milhões, número que é praticamente o mesmo desde 2010. Entenda mais sobre esse tema que é destaque no JU de hoje.
O Brasil é o 10º país no ranking dos países que mais desperdiçam alimentos, de acordo com dados da FAO Brasil, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. 28% dos alimentos se perdem no processo de produção agrícola e mais 28% são jogados no lixo após chegarem às casas dos consumidores. No mundo, cerca de 1,3 bilhões de toneladas de comida são descartadas por ano, enquanto quase 800 milhões de pessoas passam fome. Este proprietário de um restaurante em Uberlândia fala sobre o desperdício nas refeições de seus clientes. No meu caso, esse nível de desperdício ele é muito pequeno, porque como é um restaurante de você come e paga pelo que come, as pessoas precisam ter a consciência de que se elas desperdiçarem, elas estão jogando dinheiro fora. Mas nós também temos uma política de quando percebe uma sobra no prato, a gente questiona ao cliente se porventura é a qualidade da refeição ou se porque ele exagerou. Além de pensar no desperdício causado pelas sobras do consumo, é importante considerar os métodos de produção que também podem gerar perdas desnecessárias. No nosso caso, a gente faz o seguinte, nós temos um descascador elétrico onde retira realmente o necessário. Então isso já diminui uma boa quantidade de desperdício. Também, alguns alimentos nós aproveitamos as cascas, seja para fazer um chá, seja para fazer um prato, como por exemplo, casca de banana, casca de abacaxi. Segundo a pesquisa da Embrapa, a classe social não é o que determina o desperdício. As famílias que desperdiçam pouco não são necessariamente as mais pobres, mas sim as que adotam hábitos de consumo mais sustentáveis. O dono do restaurante aponta que o melhor jeito de evitar o desperdício é conscientizando as pessoas sobre os exageros. No caso do Brasil, que é um dos campeões mundiais de desperdício de alimentos, é algo que a gente precisa refletir mesmo. Seja na hora de comprar apenas o necessário, a gente também tirar o preconceito de que uma casca danificada, o alimento já não está apto ao consumo, e que a gente possa aprender a reaproveitar tudo que nós temos na nossa geladeira. Então essa é uma maneira coerente e consciente de você aproveitar os alimentos. Na Universidade Federal de Uberlândia, os restaurantes universitários apresentam um alto nível de sobras de alimentos, como explica esta nutricionista. Diante de uma análise que nós fizemos, considerando 3 dias de alimento, foi percebido que há um desperdício grande tanto no Santa Mônica quanto no Moarama. Em relação ao Santa Mônica, o resto em gestão, que é a quantidade dos alimentos que os alunos desprezam na bandeja ou no prato, é elevado. E em relação ao Moarama, essa quantidade ela está dentro do que é preconizado pela literatura, que seria de 15 a 45 gramas por pessoa, mas ainda assim é uma quantidade considerável. Para mudar esses hábitos, alguns projetos já foram realizados com o objetivo de conscientizar a todos sobre o desperdício. Os estagiários do curso de nutrição executaram determinados projetos voltados para essa temática, que seriam basicamente conversa direta com os usuários na fila, exposição de cartazes e banners, e tivemos a última iniciativa que foi o projeto Raspei o Prato, no qual os usuários eles eram convidados a fotografar o prato ou a bandeja após a sua montagem e logo depois do consumo dos alimentos, sem restos alimentares. E nesse caso eles postavam essas imagens no Instagram e aquele usuário que teve maior comprometimento com essa iniciativa dentro dessa proposta, ele foi gratificado no final. Para nos ajudar a entender como evitar o desperdício na era da superprodução, recebemos aqui hoje no estúdio 2 professores da UFO. O Moacir de Freitas, que é do Instituto de Ciências Sociais. Boa noite, professor. Boa noite. Moacir. E também o professor Paulo César Mendes, que é do Instituto de Geografia. Boa noite. Boa noite. Vimos na reportagem ali atitudes, né, para que haja campanhas de conscientização, para que todos de maneira individual, né, de forma coletiva também passem a entender essa questão do consumo, especialmente nesse caso de alimentos. No Brasil a gente tem aquela frase, né, melhor sobrar do que faltar, faz parte da nossa cultura isso, as mesas fartas, mesas cheias. Será que seria um fator que também impulsiona sermos o líder de ranking de desperdício? O que você acha, professor Moacir? Bom, primeiro, boa noite a todos, obrigado uma vez mais pelo convite. Sem dúvida que essa cultura nossa de fartura e de consumo desenfreado ajuda, né? Talvez seja inclusive o principal fator do desperdício que a gente gera hoje na humanidade. Agora, acho importante a gente pontuar uma questão, Patrícia, de que é o seguinte, o consumo exagerado
E o fruto do consumo exagerado, que é o desperdício, o lixo, toda essa, né, problema ambiental que a gente gera, é fruto de um modelo de vida e econômico que a gente escolheu para viver, que nos incentiva a consumir mais a tudo e a toda hora, a todo momento, ainda quando a gente necessariamente não precisa daquele produto. Então, não é só uma questão cultural individual nossa, mas é um problema que nós estamos todos inseridos nessa política de consumir muito tudo. Tudo, né? A reportagem trouxe dados dessa pesquisa da FAO, que é importantíssima, que todos nós devíamos nos inteirar, mas eu trouxe um outro aqui para complementar. Só o que a gente desperdiça de comida no Brasil, são mais ou menos 9 milhões de toneladas por ano, já seria suficiente para alimentar todos os famintos que nós temos. Então, não é mais possível a gente conviver numa sociedade como essa que a gente está fazendo, que no fundamental é irracional. Né? Produz muito mais do que a gente precisa e ainda assim há carências. Então, se a gente não mudar de modelo, não vai haver solução possível. Então, a gente tem que criar uma nova cultura, a de não desperdiçar, de não consumir mais do que a gente precisa. No caso específico de alimentos, ainda com o que sobra, mesmo assim ele deve ser reutilizado, né? Ele pode virar ali insumos para as fazendas, para produção de biocombustíveis, né? Há soluções, inclusive, para essas sobras. Mas mesmo assim, a gente tem que preocupar em sobrar cada vez menos, né? Porque é muito grande. E aí, nesse sentido, de que forma a cadeia produtiva tem que ser repensada, né? Para que a gente evite desperdícios, professor Paulo? Então, a cadeia produtiva, infelizmente, hoje ela segue uma lógica do mercado, né? Ela produz muito além daquela demanda necessária. E essa demanda ela é cada vez mais impulsionada justamente por isso que está sendo discutido, ou seja, a questão da propaganda em si. Ou seja, né? Olha, eu tenho uma propaganda, de repente me gera uma sensação de desconforto por eu não ter aquele produto, não ter aquele alimento, e de repente eu vou e passo a consumir aquilo, né, sem mesmo ter aquela necessidade imediata. Ou seja, nós precisamos de uma política pública, nós precisamos de uma reestruturação dessa cadeia produtiva que pense em uma produção de acordo com a demanda de mercado. Sempre estamos produzindo a mais, que vai além da necessidade, e criamos sempre instrumento de fazer com que o mercado se abra para aquelas sobras em excesso daquilo que eu estou sendo produzido. Então passa por um processo de educação para o consumo, passa por um processo, além dessa educação, no processo de consciência, e cuja consciência consiga até mesmo alterar essa nossa cultura que está impregnada de sempre consumir mais do que aquilo que é necessário. Sobramos comida, desperdiçamos comida, isso vem também fruto de um processo que nós tivemos agora de urbanização muito recente, da década de 60, década de 70, ou seja, aquela cultura, daquela fartura de produção em excesso no espaço rural, trazemos isso para o espaço urbano, temos nessa raiz ainda, produzimos mais comida do que a gente consegue consumir, ou seja, fazemos arroz que sobra, fazemos carne que sobra, fazemos feijão que sobra, nunca fazemos aquilo que é realmente necessário. Também sobra muita coisa, sobra né? Muita coisa descartada, né? E E olha só, gente, ainda falando sobre esse assunto, o banco de tecidos também atrai cada vez mais empresas para tentar evitar o desperdício de roupas. Veja um outro exemplo importante na reportagem. Coloridos, estampados, brilhantes, naturais ou sintéticos. Sobras de tecido viraram um negócio nas mãos da Lu. Ela abriu a empresa em 2015 ao ver a quantidade de material guardado. A ideia é simples. Quem traz o tecido ganha um crédito para trocar por outro. Também é possível comprar. O quilo custa R$ 55. Em 4 anos, 25 toneladas de tecido tiveram um novo destino. Esse tecido teria sido incinerado, ou teria sido jogado no lixo, estaria no meio ambiente agora, ou em aterros sanitários, né? Eventualmente moído, mas normalmente a solução para grandes geradores é a incineração. Quem vem até aqui e olha essas prateleiras vê apenas tecidos. De fato é o que existe, mas é possível olhar também e ver um copo de água. Na verdade, milhares de copos de água. Porque não é apenas sobre consumo consciente que estamos falando. É também sustentável. Não é exagero. Para produzir uma única calça jeans, são usados cerca de 11 mil litros de água. É o que uma pessoa gastaria durante 3 meses. Em todo o mundo, a indústria têxtil consome 93 trilhões de litros no ano. Isso equivale a 4% da captação mundial de água doce. Pensando nisso, a ONG onde a Larissa trabalha estimula o consumo saudável. Mas ainda há um obstáculo para tornar os produtos alternativos mais atraentes.
o preço. Na verdade, o consumidor ele acaba não fazendo esse cálculo de que, na verdade, o produto ele é mais durável e que ele vai acabar sendo, esse preço alto vai acabar sendo compensado em oposição a essa troca sucessiva de itens, né, que é o que prega o fast fashion. A Cláudia era daquelas que comprava. Essa realidade mudou quando ela percebeu a quantidade de peças no guarda-roupa. Aí fez um bazar e criou uma página nas redes sociais para vender o que não usa mais. Consigo viver com um armário de 2 portas e eu acho que eu sou até muito mais feliz do que na época que eu tinha 6 portas, né? O excesso ele gera uma ansiedade também, então eu acho que hoje em dia eu consegui simplificar até mesmo a minha vida, tendo menos coisas. Vimos aí, então, atitudes positivas de empreendedores brasileiros, né? Ações que são individuais. E aí, professor Moacir, mas é preciso a gente também falar sobre ações amplas de política pública para encarar esse problema, né? Queria ouvir a opinião de vocês. Não há a menor dúvida. O desperdício é algo estrutural da nossa sociedade. A gente não pode encarar isso de outra forma. Se trata, no fundamental, de um problema político. Eu trouxe um dado aqui da Fundação Macatu. 50% do que a gente produz de alimentos já é desperdiçado no transporte. Só para a gente ter uma ideia do que, né, do tamanho do prejuízo que é essas estruturas de desperdício que a gente montou na nossa sociedade. Que no fundamental aparecem para nós como algo inofensivo, mas não é. Elas têm sobre nós um efeito bumerangue, porque a gente produz riquezas, produz desperdícios, só que o desperdício retorna para nós depois como um problema ambiental que hoje já é global. Nenhum país, nenhuma sociedade, nenhuma classe social vai escapar dos problemas ambientais. Então, quanto mais rápido a gente tomar providências nesse sentido, criar políticas públicas que possam, né, tratar do lixo, tratar do desperdício, evitar só a produção desses riscos, melhor para todos nós. Excelente. Então, sobre essas políticas públicas, né, a gente precisa também trabalhar a questão dessas políticas voltadas para a produção consciente e também para o consumo consciente. Né? Quem produz tem que olhar o outro lado do mercado, ou seja, o potencial de consumo dessa população, e não tentar empurrar esse produto que a população consome tudo que aqui está sendo produzido. Por outro lado, o consumo consciente envolve o quê? Um despertar das suas reais necessidades de consumo. Na realidade, na sociedade hoje, nós somos avaliados pelo nosso poder de compra. Sim. Ou seja, quanto mais você consome, quanto mais você compra, quando você mais aparenta ter um poder de compra, mais respeito, entre aspas, você acaba adquirindo. Isso é extremamente nocivo em relação às causas ambientais. Quando a gente faz um paralelo sobre isso, sobre o que acontece aqui em Uberlândia, nós produzimos em média 1 quilo até 1,5 kg de resíduos sólidos por dia, por habitante. Quase 50% isso é resíduos orgânicos. Né? Isso gera, né, acúmulo e acúmulo desse material lá no nosso aterro, né, no nosso, e o que não vai, né, ser depositado no nosso aterro sanitário acaba ficando nas casas, acaba ficando nos quintais, e quando a gente acomoda esse local inadequado? Né? Eu trago isso agora, nós estamos começando o nosso período chuvoso. Né? Ou seja, grande parte dos problemas que nós temos de enchente e alagamento é uma acomodação desses resíduos em local inadequado, que entope boca de lobo, né? Impede o escoamento da água, causa, né, problemas relacionados a insetos, roedores. Então, são danos e danos e danos ambientais que poderiam ser evitados, né, se nós tivéssemos uma política pública voltada para isso. Olha, população, você consuma aquilo que realmente é necessário. Mas, infelizmente, essa lógica que nós temos no mercado faz com que nós tenhamos uma percepção completamente diferente. Aí que entra a questão da educação ambiental, seja nas escolas, né, sobretudo da parte infantil, no sentido de a gente preparar essa nova geração para que tenha um consumo, de certa forma, mais adequado ao nosso estilo e à nossa capacidade de compra. Né? Realmente ainda tem paradigmas a serem quebrados com relação a essa questão, né, das políticas públicas. Bom, a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora é hora de saber como fica o tempo nesta nessa quarta-feira, e veja também previsão para outras cidades além de Uberlândia. A previsão para esta quinta-feira em Uberlândia é de dia nublado. Algumas pancadas de chuva podem surgir à tarde. A mínima é 20 e a máxima 32 graus. Deve chover a qualquer momento do dia em Ituiutaba, e as temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Dia parcialmente nublado em Patos de Minas. Pode chover à tarde. Termômetros marcam entre 19 e 32 graus. Pancadas de chuva em Monte Carmelo na parte da tarde. A mínima fica 20 graus e a máxima 31.
Possibilidade de chuva também em Frutal. A quinta-feira deve permanecer nublada. Temperatura mínima de 21 e máxima de 34 graus. Uma nova espécie de rã amazônica foi descoberta no Acre. O estudo do anfíbio, que foi homenageado de Chico Mendes, é resultado de uma pesquisa desenvolvida em ampla colaboração entre pesquisadores de instituições internacionais e nacionais. Uma delas foi da Universidade Federal de Uberlândia, do campus Pontal. O pesquisador Tiago Ribeiro, ex-aluno de Biologia da UFO, é um dos envolvidos e ele explica mais sobre esse assunto no quadro Campi Avançados de hoje. Olá a todos, meu nome é Tiago, eu sou pesquisador de pós-doutorado da Unesp Rio Claro e egresso da Universidade Federal de Uberlândia, onde eu fui orientado pelo professor Eliovaldo Jareta, atualmente pesquisador associado ao campus Pontal da UFO. O professor Eliovaldo tem uma linha de pesquisa relacionada à biodiversidade de anfíbios do Brasil e é também curador da coleção de exemplares e do acervo sonoro de anfíbios da universidade. Durante o meu doutorado, também sob orientação do professor, eu me dediquei a estudar a diversidade de espécies de adenômera, um gênero de anfíbios terrestres que ocorre ao longo da América do Sul, e eu me dediquei principalmente a estudar as espécies amazônicas. A espécie recém-descrita por nós, na verdade já tinha sido registrada por pesquisadores peruanos no fim da década de 90 e no início dos anos 2000 por pesquisadores brasileiros no estado do Acre, mas se manteve sem uma descrição formal por falta de dados na época. Em 2017, eu e outros pesquisadores fizemos uma expedição à Amazônia Acreana e no ano seguinte uma expedição à Amazônia Peruana. Com os novos dados coletados em campo, pudemos confirmar que se tratava de uma espécie nova. O fato da espécie ocorrer no estado do Acre nos motivou a homenagear o Chico Mendes, por todos os seus esforços relacionados à preservação da floresta amazônica e luta pelos direitos humanos das comunidades seringueiras e indígenas. E por isso a nomeamos Adenômera Chico Mendes. Parabéns, Tiago, pela sua conquista e pela sua pesquisa, junto a tantos outros pesquisadores nacionais e internacionais. A gente volta a falar, mas chegando na parte final já do nosso jornal de hoje, sobre desperdício na era da superprodução. E eu gostaria de ouvir agora, para finalizar, o professor Moacir e também o professor Paulo César. A pesquisa, a extensão e o ensino é também um dos caminhos para a gente tentar encontrar soluções para essa questão? Com certeza é sim. Como se trata de um problema que é global, estrutural da nossa sociedade, quanto mais rápido a gente puder se mobilizar para arrumar soluções para o problema do desperdício, para que ele não se gere. E também para a gente conseguir corrigir o desperdício que já foi gerado, que está na nossa sociedade hoje na forma de poluição, na forma do lixo, e em outros formatos também, é melhor para a humanidade. Aqui esse é um problema para agora, não é para daqui a pouco, não dá para esperar mais. Porque esse problema já está colocado entre nós, estamos todos em risco, né, pelo modelo de sociedade que a gente escolheu viver. Então, quanto mais rápido a gente achar soluções para isso através da ciência, melhor. Excelente. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Professor Moacir, muito obrigado. Espero recebê-lo em outras oportunidades. Professor Paulo César, também gostaria de te ouvir. Sem sombra de dúvida, né, a pesquisa é o caminho mais curto, né, para encontrar soluções que realmente combatem esse problema do desperdício. Né? Falar de desperdício, né, de comida num país que tem 800 milhões de pessoas passando fome é algo realmente lastimável. Né? Quando a gente fala da fome, né, algumas pessoas sempre discutem isso. Olha, qual que é a dor da fome? Né? A dor da fome talvez seja a pior dor que existe. Né? Pior que você está passando fome é você ver um ente querido seu passando fome. E hoje nós temos dados que mostram que a fome no Brasil não é falta de comida. A fome é um produto da má distribuição da renda e a dificuldade de acesso àquela comida que é produzida. É aí que a pesquisa e a ciência ela pode entrar no sentido de estar combatendo essas disparidades. Né? Nós temos, por um lado, uma parcela da população passando fome e, por outro lado, uma parcela da população jogando comida fora. Né? Nós temos que encontrar um caminho que diminua essa distância, né, entre a fome e o desperdício, isso num curto espaço de tempo. Fome não espera. Né? Infelizmente, 800 mil pessoas passando fome no Brasil é um dado muito sério que a gente precisa trabalhar para combater. Obrigada também pela sua participação aqui, professor Paulo César. Viu? JU,
continua a falar sim sobre esses assuntos e a refletir sobre o desperdício na área da superprodução. A gente tem ações individuais e coletivas que a gente mostrou aqui no nosso jornal e você pode continuar sempre revendo e participando com a gente aqui no JU. Porque essa edição fica aqui, mas a gente tem sempre outras sugestões que você pode encaminhar para a gente pelas nossas lives no nosso perfil, nas páginas oficiais da TV Universitária. E a gente te espera amanhã. Tenha uma excelente noite. Tchau!